Fala aí, rapaziada, Gabriel Souza da BBN por aqui. Já deixa aquele likezão no vídeo e bora para as notícias de hoje. Como vocês sabem, o Ramon nos últimos anos sempre via sendo muito cobrado para ter um coach de poses. Afinal, ele estava confrontando contra caras que são especialistas no quesito pose, como Sebum, Huff Diesel, Breon, Urs e mais recentemente o próprio Mike. E esse ano, o Ramon finalmente foi atrás e contratou um coach de poses, o André Pierin, que é um cara que há décadas tem uma experiência muito grande como treinador de poses e manja demais. Porém, os fãs do Ramon já começaram a polemizar algumas falas do coach, ao ponto que o André Pierin teve que fazer um desabafo em sua rede social, respondendo aí os fãs do Ramon. Só para vocês entenderem o contexto, ontem rolou uma live na Integral TV, onde nós entrevistamos o André Pagé e questionamos se ele achava que o Ramon posava realmente tão mal assim quanto a galera falava. O André respondeu que ele não achava que o Ramon posava tão mal, mas que com certeza tinha muita coisa para melhorar. Questão de ajuste de pose, contrair mais o corpo inteiro, ter mais presença de palco. E ele falou muito detalhe ali na live completa, né? Ele explica todos os ajustes que o Ramon tem que fazer. Porém, devido a apenas esse corte dele falando que o Ramon não posava tão mal, o público começou a criticar ele, falando que ele estava passando pano para o Ramon, sendo que nessa mesma live ele falou que o Ramon precisava, melhorar demais todas as poses. Inclusive, rapaziada, quem viu a live completa pode ficar extremamente confiante, porque o Pagé é um profissional incrível e se o Ramon conseguir replicar todos os ensinamentos e ajustes que ele passou na live, o Dino vai posar 100 vezes melhor em 2025. Eu sugiro que vocês vejam a live completa e o link estará na descrição. Mas enfim, após a repercussão, o André fez uma postagem em seu perfil deixando fotos do Ramon posando e deixando um texto lá falando o seguinte, abre aspas. Desabafo. Não acho que o Ramon posa mal, mas acho que ele poderia posar bem melhor. Eu estou sendo crucificado por essa minha fala, onde algumas pessoas acham que eu estou passando pano, pois na opinião delas eu deveria chegar e dizer que ele é um péssimo posador. Só que acontece que não é isso que eu acho de verdade, e já falava isso em meus cursos e aulas antes mesmo de saber que iria trabalhar com o Ramon, e quem me acompanha sabe disso. Na minha opinião e experiência, não tem como um atleta que pose tão mal conseguir levar um título de campeão do Iron de Ohio e top 2 Mr. Olympia, tendo realizado um embate épico contra o Sebum pose a pose. Mas, reconhecer isso não quer dizer que ele não tenha muito para melhorar e que teve problemas com poses e finalização em seus últimos shows. O Ramon tem muito a melhorar e eu pontuei tudo isso na entrevista. Inclusive, pontuei os ajustes pose a pose para que fiquem melhor encaixadas, para que consiga segurar a contração nas poses sem tremer, para que fique mais confiante, para que tenha mais presença de palco, etc. Tudo isso estamos cientes que precisamos trabalhar. E na mesma entrevista eu falei que devido às poses das últimas competições, ele poderia ter ido muito melhor e estava nas poses também a possibilidade dele vencer no próximo show. Eu não estou querendo contar com a vitória antes da hora, passando pano e etc. Só respondi o que me foi perguntado com o que de fato eu acredito e peço muito para que assistam o vídeo completo na Integral TV para ver o planejamento completo e a análise de tudo que precisa ser mudado. Agradeço a compreensão de todos. Fecha aspas. Rapaziada, agora nós vamos deixar para vocês alguns trechos da live para vocês verem de forma, como de forma alguma, o André passou o pano para o Ramon e alguns ajustes nas poses que ele falou, Não dá para colocar o vídeo completo aqui porque teve 30 minutos de análise, mas vamos deixar alguns trechos. Confiram só. Então, André, prazer falar com você. A minha pergunta é dividida em duas partes. A primeira é, você concorda ou discorda desses comentários que a galera falava que o Ramon posava muito mal? Ou você acha que são pequenos ajustes ali que já podem fazer ele tá com as poses muito bem encaixadas? E a segunda parte da pergunta é, se você já fez um estudo e já identificou quais vão ser os pontos que você mais vai trabalhar com o Ramon nas poses? Entendi. Cara, assim, ó, o que eu acho? Eu não acho que o Ramon posava mal, mas eu acho que ele poderia posar bem melhor, tá? Só que são várias as respostas. Outra coisa, tipo, se a gente for analisar todos os atletas, eu acho que o Ramon, de repente, de forma justa, tá? Pelo que... Mas ele recebeu, digamos assim, uma crítica, assim, das poses maior do que qualquer atleta já recebeu.
certo? Porque você pode olhar, por exemplo, assim, cara, Coleman posando, você pode olhar todos posando. Fora, digamos assim, lógico, o Huff Diesel, fora alguns outros atletas que existem, assim, o pessoal pegou bastante no pé dele também. Por quê? Porque o Ramon teve, entre aspas, digamos, o azar ou a questão de pegar bem o cara, o Siban, ser o arqui-inimigo dele, e é o cara que melhor posa, melhor domina, tem melhor presença de palco, trava na pose, então eu acho que é isso. O que acontece? Só que vamos lá, existe aquele lance assim, ó, cara, esse atleta, ele poderia posar melhor, poderia, mas já deu para identificar o físico dele, porque assim, é um campeonato de físico ou é um campeonato de pose? É um campeonato de físico. Só que a única forma que o árbitro acessa esse físico é através da pose. Entende? Então, em alguns campeonatos menores, você consegue identificar assim, ó, quem está posando melhor é aquele atleta, mas quem tem o melhor físico é aquele outro atleta. Quem que vai ganhar o campeonato? Quem tem o melhor físico. Só que chega uma hora que o campeonato está tão disputado que você já não sabe mais de onde vem cada coisa. E você pode olhar o Siban, cara, é o melhor físico, é a melhor pose, a cor dele nunca escorre, é o melhor vácuo, é o melhor tudo. Então, mesma coisa, olha a Fran, a Isa Pereira, o melhor desfile, é o melhor maquiagem, o cabelo. Então, essas coisas, esse checklist, ele vai se aglutinando assim no mesmo atleta. É que nem falam, né? O fisiculturismo é um conjunto, né? No alto nível. Todo mundo ali tem genética, todo mundo é muito bom. Então, quem tiver o melhor conjunto vai se destacar mais. Isso. Então, assim, no caso do Ramon, digamos, a pergunta é, digamos, a falta de posar melhor foi significativa? Porque às vezes o cara podia posar melhor, cara, não vai fazer diferença no julgamento, tá? Mas, assim, o Ramon posando melhor faria diferença no julgamento? Sim. Sim, porque conseguiria, cara, 2 centímetros de largura que a gente conseguisse em cada expansão de dorsalis dele, entende? Beleza, o árbitro identificou a separação na perna dele, sartório e tal, mas se ele soltou, ele não tem a endurance da pose que a gente chama. Não adianta só você conseguir montar a pose, você tem que ter certeza que você está conseguindo manter a contração. Esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro ponto seria, aí que vem a tua segunda pergunta, né? Cara, eu sempre fiz esse estudo, até porque eu dou aula disso. Então, eu sempre fiz esse estudo e sempre sonhava poder trabalhar com o Ramon. Só que isso tem a ver o seguinte, tipo, primeiro, a gente tem que achar a melhor pose pro frame do Ramon, e aí a gente vai ter que fazer um balance entre o que fica mais estético, estilizado, e o que fica mais imponente para brigar com o Mike. Vamos entendeu? fazer essa resposta com o André agora. A gente vai finalizar essa resposta da seguinte maneira. Vamos ver o que vocês acham. Vou colocar aqui as poses do Ramon e o André vai rapidamente dizer o que ele acha que ficaria melhor, o que o Ramon consegue evoluir nessas poses que a gente vai emendar agora. Estamos aqui com duplo bíceps de frente. Qual ajuste assim mais grave você faria na pose de duplo bíceps de frente do Ramon, André? Olha, assim, ó, tudo a gente vai testar, mas eu gosto mais com as duas pernas mais paralelas, não estilizando muito as pernas, porque eu acho que quando você faz essa manobra de colocar uma perna muito para frente, flexionar, você perde um pouco potência assim das pernas. Você veja, deixaria ela um pouco mais formato bodybuilding mesmo, um pouquinho mais formato bodybuilding, quase as duas pernas paralelas, igual da semi-relaxada, tá? Que é o que o Ramon fez na premiação do Arnold ali. Uhum. Eu gosto daquela pose, tá? E em relação à altura dos cotovelos, outra aqui coisa, na veja, ele tá pendulando o quadril e também está fazendo uma leve rotação de quadril. Eu não faria nem pendulando. Uma coisa seria você jogar o quadril para o lado só. Outra coisa seria você colocar a rotação. Por que acontece, cara? Os atletas que ele não tem um frame muito bom para brigar de frente, assim, eles estilizam a pose. Tipo o Dabu, o Eric Mildenberg, entendeu? Aí, beleza. Mas, tipo, se você tem um frame para você brigar de frente, cara, de frente, mano, a relação geométrica vai ficar muito melhor. E assim, então, veja, então existe aquilo que eu acho que fica bom, existe aquilo também que o árbitro vai dizer. Então, claro. É isso que o Pacho vai estar mandando mensagem. Mas agora o que interessa é a opinião do André. O árbitro, depois a gente vai ver, né? Olha mas, por exemplo, volta lá, de novo. Tá? Azar, me chamaram, agora vamos conversar sobre tudo. Tá? Então, veja, eu acho que eu ficaria mais de frente, não rotacionei, eu não ia colocar rotação, nem pendular o quadril de maneira alguma, fecharia um pouco a flexão do bíceps do Ramon, aqui ele já está com o bíceps um pouquinho acima da linha do deltóide, mas eu faria ele levantar um pouco mais ainda o bíceps em relação à linha do
um deltoide, e eu queria ter a certeza, cara, que ele tá ativando bem o bíceps na hora de fazer, porque a hora que o cara tá, assim, se o cara tá fazendo duplo bíceps e ele simplesmente chega aqui em cima e aperta, é diferente dele já subir fazendo como se fosse uma rosca alternada aqui, esse movimento aqui. Então eu acho que a bolinha do bíceps do Ramon sai mais do que isso. Eu acho. Entendi, muito bem. E aqui nesse peitoral de lado, a gente nota uma diferença muito grande da pose do Chris Bumstead em relação ao Ramon. Claro que cada atleta tem o seu formato de pose, cada pose fica bom para cada shape, mas o que você mudaria logo de cara nessa pose do Ramon? Ó, vamos analisar primeiro o que o Chris faz de diferente, ó. Primeiro, cara, ó, ele alonga mais o peito dele um pouco, né? Então, se a gente for, cara, passa o mouse ali no peito dele, desde o do Siban. Isso. Se a gente fosse fazer um risquinho aí no tamanho do peito, de um lado só, irmão. Isso. Então, ó, vamos fazer um risquinho aí. Vamos imaginar. Fez um risquinho aí, faz um risquinho no braço do cara, isso, e faz um risquinho no ombro. Tá? Como o nome da pose é peito, sempre no peito ele tem que ser cara bem maior, visivelmente maior do que o que você está vendo do risquinho do bíceps do ombro. Você veja que o Ramon ele não alonga tanto o peito, ele poderia trazer o peito mais para trás, tá? Alongar, mas trazer o ombro mais para trás. Percebam como o ombro do Ramon está meio que aqui, né? Ele não traz tanto para trás. E às vezes ele traz muito para trás o braço, o Ramon. Tem algumas poses que o Ramon, o teu braço ele não pode. Em vez dele puxar o ombro, ele puxa o cotovelo. Isso, porque a ideia seria o seguinte: você montou essa pose aqui, aí ela só mexe tudo junto, ela não fica independente ali o braço. Outra coisa, o outro peito do Siban, olha como ele avança bem, ó. O outro peito do Siban. Tá levantando bastante o ombro. Então, ele nunca baixa esse, ele sempre levanta o outro. Certo? Outra coisa, ó, o Siban, cara, ele faz aquele vácuo dele e podem ver, o punho dele entra embaixo da costela. Cara, isso também dá diferença. Tá? Ele entra embaixo da costela. Outra coisa, tipo, ó, o Siban, ele não faz nada de flexão do quadril para dentro. Como a gente tá num plano bidimensional, aqui não dá para perceber. Mas o Siban, ele não se abaixa nada e ele faz o quadril dele levantar. Ele não faz o quadril descair. E outra coisa é que a outra perna que está para o árbitro, ela fica, digamos assim, ó, mais esticada para você fazer uma sobreposição. Então, ele só não deixa vazar a luz, você não ia ficar frágil. Mas ele raspa o joelho para trás da outra perna até quase vazar a luz, que ela também. O Ramon deixa as duas mais flexionadas, tá vendo? Ele consegue ficar muito maior que o Ramon na mesma pose, né? Isso, exato. Essa aí é uma das melhores poses do Chris, né? Então, cara, complicado bater. Até os Opens tem problema para rivalizar com ele nessa pose aí. Total. Tá? Mas assim, ó, irmão, só para finalizar, porque eu sei que tem muita gente que fala isso. Então, veja, nós estamos falando de ajuste de geometria de pose, que seria o encaixe do bonequinho, onde é que vai a perna, onde é que vai. Então, esse é o primeiro ponto, o ajuste do contorno. O segundo ponto é conseguir colocar a melhor contração dentro desse contorno. E a melhor contração a gente vai olhando nos momentos que o Ramon tá posando, nos momentos que ele tá treinando, beleza. Aí depois a gente vai trabalhar o endurance da pose, que é a capacidade de segurar, de manter essa contração, não tremer, não apagar os cortes, né? Então, pode falar, irmão. Então, eu ia falar até isso, que a gente estava vendo a apresentação individual do Ramon aí nas imagens, e dá para ver que ele encaixa uma pose e rapidamente ele muda para outra, rapidamente ele muda para outra. Isso, então, né? Então acontece, tipo, quando a gente fala em transição, é um elemento de transição. Tinha coisas aí que, por exemplo, nunca poderia desligar, entendeu? Por exemplo, assim, você olha o Chris Bumstead, ele chega, cara, ele se abaixa para fazer o peitoral melhor lá no chão, o glúteo está fibrado. Ele levanta e gira, é a mesma fibra do glúteo que está ali. Tá? Então, essa constância. Então, eu sei que a gente precisa isso também com o Ramon. Conseguir colocar mais contração sem tremedeira. Por exemplo, ele não olhar para os próprios músculos, olhar. Não, ele fitar o horizonte, assim, não se preocupar com os outros atletas, ele ter essa segurança, tudo isso vai acontecendo. E lógico, né, irmão, tentar, esses são os ajustes técnicos pontuais, mas tem também essa questão da mente dele curtir mais o palco, dele não ter aquela questão que parece que ele quer se livrar rápido, não que seja isso, mas que ele quer fazer já para, não, usar todo o tempo que ele pode usar na coreografia, colocar todas as poses possíveis, assim, dentro da coreografia, né? Sim, sim.
Muito bem, meus amigos. Esse foi André Pagel, novo coach de poses do Ramon. É isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, que ajuda muito na divulgação. Se inscrevam no canal ativando o sininho. E é claro, comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.